Chega de moleza, vamos trabalhar e ser fé, defesa da fé. Pastor Antônio Fonseca. Olá, você que gosta, você que ama, você que quer aprender a palavra de Deus. Hoje, mais uma aula de reforço, apologética. Apologética ensina a mostrar com precisão a razão da nossa fé, como está registrado na carta de Pedro. E é isso que nós estamos fazendo. E agora, nós já aprendemos a identificar uma seita por meio das 4 operações da matemática. E hoje nós vamos começar a estudar um movimento religioso. Um movimento religioso conhecido como as Testemunhas de Jeová. Você já recebeu a visita de uma testemunha de Jeová na sua casa? Primeiro, deixa eu deixar uma coisa aqui bem clara. São pessoas piedosas, pessoas que têm os seus compromissos, são bons cidadãos. É verdade. E quando uma testemunha de Jeová, ela vai até sua casa para levar uma literatura, para falar da sua confissão de fé, ela acredita que está realmente prestando um serviço para Jeová. Você sabe disso? Ela não vai lá para te enganar, ela vai lá, ela não vai com essa intenção, ela vai lá porque ela acha que ela conheceu a verdade e ela vai na sua casa para levar a verdade que ela conheceu, que ela acha que está na pura verdade. É isso que acontece. Talvez você tenha até um familiar testemunha de Jeová. Então o que nós faremos aqui? Nós vamos falar mal das testemunhas de Jeová? Deus me guarde de fazer uma coisa dessa. Deus não permita que eu jamais faça uma coisa dessa. Não é essa a nossa proposta. Nós vamos trabalhar aqui no campo das ideias, no campo teológico. Eu estou falando para uma nação. O Brasil e o mundo tem possibilidade de me ver. O Brasil em canal aberto, em canal fechado, são vários os canais que transmitem essa programação. Então, com certeza, eu estou entrando também na casa de testemunhas de Jeová, de ancião, que é líder das testemunhas de Jeová, que eu tenho o maior respeito. Então, o que nós vamos fazer aqui? Nós vamos dentro daquilo que a nossa Constituição Federal permite. Eu vou pedir para a nossa editora colocar na tela um texto importantíssimo da nossa Constituição, né? Está na nossa Constituição também. Olha esse texto que nesse slide do artigo da Declaração Universal dos Direitos do Homem. Olha que texto interessante. Diz assim: todo homem tem o direito e liberdade de pensamento, consciência e religião. Olha só. Pensamento, consciência e religião. Esse direito inclui a liberdade de mudar de religião ou crença e a liberdade de manifestar essa religião ou crença pelo ensino, é o que estou fazendo aqui, pela prática, pelo culto e pela observância, isolado ou coletivamente, em público ou em particular. Então, quando eu estou aqui ensinando, quando eu estou falando de religião, falando de vários grupos religiosos, eu vou falar aqui, eu estou garantido na Declaração dos Direitos do Homem, do ser humano. Agora, claro que eu também tenho que falar verdade. Eu não posso inventar uma coisa de um grupo aqui. Por isso que a nossa instituição, o ICP, o Instituto Cristão de Pesquisas, só trabalha com documentos, com provas documentais. Nada do que eu falar aqui eu posso inventar, porque aí eu posso até sofrer um processo. Meu Deus me guarde. Então o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar a literatura que a Testemunha de Jeová leva de casa em casa e nós vamos apresentar aqui para você passar a conhecer o que pensa o grupo. E nós vamos mostrar aqui também por que nós não concordamos. Só isso. É isso aí. Eu tenho um irmão que ele é político. Ele é um irmão que ele é político. E na política ele estava me ensinando que muitas vezes discute lá na Câmara, discute uma pauta, um assunto, e discute um ponto de vista e outro ponto de vista. Mas depois que termina a sessão, aí um cumprimenta o outro. Por exemplo, tem gente que é a favor da privatização, né? Privatização. Quer dizer, as empresas,
as empresas que o governo toma conta, as estatais, serem privatizadas. Tem gente que é a favor de ser estatizada, que o governo tome conta. São dois pontos de vista, tem gente que é a favor, tem gente que é contra. Então, no campo das ideias, discute o ponto de vista, mas não precisa brigar. Não precisa... É o que está acontecendo no Brasil hoje. Esse problema que nós então estamos enfrentando político, pode sair, pode manifestar o ponto de vista, só não pode arrumar confusão, tem um limite. Olha, esse grupo vai sair na rua para defender o ponto de vista. Olha, esse grupo é a favor da presidenta, então sai, manifesta, está tudo certo, não tem nada de errado. Aí no outro dia, ó, esse grupo vai sair, manifestar que é contrário, não tem problema nenhum. O que não pode é sair quebrando as coisas, sair dando trabalho para a polícia, aí causando até ferimento, aí já não pode. Aí já tem que entrar segurança para não deixar que isso aconteça. Então, o que nós faremos aqui? No campo das ideias, no campo teológico, nós vamos apresentar o que pensam as testemunhas de Jeová nos ensinos que elas levam de porta em porta e o que nós pensamos. Só isso, mais nada, tá bom? Então, para começar, eu vou começar com um texto que as próprias testemunhas de Jeová escreveram. Tudo que eu mostrar aqui, esse texto está na revista Despertai, que é uma publicação das testemunhas de Jeová. Olha o que elas ensinam. Diz assim, olha aí na sua tela, vou pedir para a nossa editora colocar. A Igreja Católica ocupa posição muitíssimo significativa no mundo e afirma ser o caminho da salvação para centenas de milhões de pessoas. É verdade o que a testemunha de Jeová está falando, o que o escritor está falando, a liderança está falando. Não é verdade? A Igreja Católica ocupa posição muitíssimo significativa no mundo e diz ser o caminho para centenas de milhões de pessoas. É verdade. Agora, qualquer organização que assuma tal posição deve estar disposta a ser esmiuçada e criticada. Todos os que criticam têm a obrigação de ser verdadeiros na apresentação dos fatos e justos e objetivos na avaliação dos mesmos. Não está certo o que elas escreveram? Está certinho. A testemunha de Jeová escreveu isso aí. Olha, a Igreja Católica fala que ela é a salvação para milhares e milhares de pessoas. Então elas têm que deixar a gente examinar o que elas ensinam. O que o catolicismo ensina, eu preciso examinar para ver se confere. Agora, eu tenho direito até de criticar, mas tenho que ser justo. Eu tenho que ler o texto que ela escreve para falar a verdade. Agora, o que nós faremos? Nós vamos pegar o texto que a testemunha de Jeová escreveu na revista Despertar e mudar. Ao invés de escrever Igreja Católica, você troca por Testemunhas de Jeová. Então, as testemunhas de Jeová ocupam uma posição, né, de sair de casa em casa e afirma ser o caminho da salvação, da religião delas ser a correta. Não é isso? É isso. Então, já que ela faz isso e vai de casa em casa, ela tem que estar disposta a deixar a gente ver o que elas escreveram e até criticar. Qual que é o problema? Não tem problema nenhum. Agora, quem for falar alguma coisa das testemunhas de Jeová tem que ser honesto. Tem que ser honesto e tem obrigação, né, de apresentar os fatos justos, objetivos, né, para que sejam avaliados. É o que eu farei aqui. Só isso, mais nada. Então eu estou usando o mesmo texto da testemunha de Jeová, que elas escreveram sobre o catolicismo, para falar com elas. Qual que é o problema nisso? Não tem nem problema nenhum. Eu tenho certeza que se você é uma testemunha de Jeová, você não vai ficar ofendida. Não vai ficar ofendida, de jeito nenhum. Porque eu estou usando, isso que é o direito que vocês estão falando que todos têm. Tá certo? Bom, então a primeira pergunta que se faz é o seguinte: quando surgiram as testemunhas de Jeová? Porque toda religião tem um fundador. Por exemplo, quem fundou o cristianismo? Jesus Cristo. Né? O judaísmo começa lá com Abraão, depois tem Moisés recebendo a lei. Então tem um líder. Quer ver? O islamismo. Se você perguntar para o muçulmano quem fundou a sua religião, o islamismo, ele vai falar: Deus entregou para o profeta Maomé. Deus revelou para o profeta Maomé. É verdade isso aí. Quer ver? O espiritismo kardecista. Quem que fundou? Quem que recebeu a revelação? Foi Allan Kardec. Allan Kardec. Até tem o Evangelho segundo Allan Kardec. Então, as testemunhas de Jeová, elas também têm alguém que começa o movimento. E quem é esse alguém?
Eu vou falar. Só que não é agora não. Deixa eu chamar o intervalo. Quando eu voltar, eu já vou falar quem é que fundou o movimento denominado Testemunhas de Jeová, tá bom? Não sai daí não, já estou voltando. Vamos trabalhar mais um pouquinho? Chega de moleza, é hora de aprender e aprender a palavra de Deus. Nós estamos estudando um movimento denominado Testemunhas de Jeová, ok? E nós falamos, eu comentei no bloco anterior, que quando surgiram as Testemunhas de Jeová, tem que ter um começo. Então o fundador começa o movimento com Charles Taze Russell. O Charles Taze Russell, ou Charles Russell, foi quem começou o movimento. Então vou pedir para a nossa editora colocar aí na tela o slide do Charles Taze Russell. Ele começa o movimento em 1872. 1872, ele tem 20 anos de idade, e vai até 1916. É novo, começa o movimento, tá bom? Muito bem. Ele escreveu uma profecia. Ele disse que Jesus voltaria em 1874. Ele falou que a volta de Jesus em 1874. Depois ele mudou e disse o seguinte, né, e que o Armagedon, aquela guerra prevista em Apocalipse, que nós vamos estudar depois em escatologia, ia acontecer em 1914. Então ele documentou isso aí, olha. A volta de Jesus em 1874, ele disse que era de uma forma invisível. Jesus voltou, mas invisível, não dava para ver. E em 1914 teria o Armagedon, só que não aconteceu. Aí ele mudou para 1915, também não aconteceu. Aí ele mudou para 1916, 17, 18, não aconteceu, só que ele morreu e não aconteceu. Ora, se um líder religioso profetiza que vai acontecer alguma coisa, né? Profetizar é isso, ele fala que vai acontecer alguma coisa, documenta o que vai acontecer e não acontece, o que ele é chamado na Bíblia? Então vamos ver o que a Bíblia fala. Não sou eu que vou falar, é a Bíblia que fala. Deuteronômio, no capítulo 18 e no verso 21 e 22. Eu vou ler para você. Olha o que diz a palavra de Deus. E, se disseres no teu coração, como conheceremos a palavra que o Senhor não falou? Quando tal profeta falar em nome do Senhor e tal palavra não se cumprir, nem suceder assim, esta é a palavra que o Senhor não falou. Com soberba falou o tal profeta, não tenhas temor nele. Ou seja, é um falso profeta. É isso que a Bíblia fala, não tem outra alternativa. Então, profetizou, olha, o Armagedon, a guerra, o domínio, a queda, a derrubada de Satanás, né? A presença de Jesus, que o Armagedon é uma coisa para Testemunhas de Jeová importantíssima. Vai acontecer em 1914, não aconteceu. Vai acontecer em 1915, não aconteceu. Vai acontecer em 1918, não aconteceu. E documentou e não aconteceu, do que a Bíblia chama? Do que a Bíblia chama? Falso profeta. Não sou eu que chamo. Mas daí ele morreu e veio o seu sucessor, o segundo presidente do movimento denominado Testemunhas de Jeová. E eu queria dizer para você que está me assistindo, de repente você é uma testemunha de Jeová e nunca ouviu falar nisso. Você pode entrar no site de busca na internet ou conversar com a sua liderança, que elas vão mostrar para você. Tá bom? Aí, o sucessor dele foi Joseph Rutherford. Joseph Rutherford, ou mais conhecido como Rutherford, ele já ele assume em 1917, com a morte do Russell, e fica até 1942 como presidente das Testemunhas de Jeová. Aí, ele marcou a volta de Jesus para 1925. Eu vou pedir para a Angélica colocar na tela a ilustração do Rutherford, a imagem dele, né, que é uma imagem pública, né? Então, olha aí o slide. Então, ele marcou a volta de Jesus para 1925. Interessante, né? E ele escreveu um livro interessante, chamado Milhões que Agora Vivem Jamais Morrerão.
Olha que interessante, eu vou até pedir para a nossa editora colocar o livro aí na tela. Coloca o livro aí na tela. Milhões que agora vivem jamais morrerão. Nós temos uma cópia desse livro no ICP. Foi traduzido para 30 línguas. Tiragem de 3.500.000 exemplares. Olha aí a documentação. Traduzido para 30 línguas e 3,5 milhões de exemplares distribuídos, né? Vendidos, distribuídos, enfim. Milhões que agora vivem jamais morrerão. E nesse livro ele marca a volta de Jesus para 1925. Aí o que ele fez? Dentro da sua teologia, da sua profecia, ele comprou um palacete em San Diego, chamou Casa dos Príncipes, né? Esse lugar que ele comprou, e para receber os patriarcas. Eu vou pedir até para a Angélica, a nossa editora, colocar a imagem aí do palacete em San Diego que ele comprou, para receber os patriarcas, porque no ensino dele os patriarcas ressuscitariam em 1925 e iam morar no palacete que ele comprou, organizou, ele como presidente. O que aconteceu? Não voltou, ninguém ressuscitou, e segundo a história, ele foi morar nesse lugar depois, né? Olha aí, ó. E agora? O que a Bíblia fala em Deuteronômio capítulo 18? Quando o profeta fala e não se cumpre, ele não falou em nome do Senhor, é um falso profeta. Então vai para a galeria dos falsos profetas. Agora sou eu que estou falando? Não, é a literatura, está na literatura. Entra aí na internet, você que está duvidando, pesquisa, ou conversa com o ancião, fala, é verdade, aconteceu, está documentado, né? Aí, quando ele morreu, aí o sucessor dele foi o Nathan Homer Kinor, né? O Nathan, ele é de 1942 a 1977. Olha a imagem aí. E o que ele falou? Em 1950, ele lança um Novo Testamento dizendo que Jesus é um Deus com letra minúscula. Acrescenta Deus em João, capítulo 1, verso 1, né? Porque a Testemunha de Jeová não crê que Jesus é Deus Todo-Poderoso. Aí lança em 1971 a tradução do Novo Testamento e disse que o Armagedon acontecerá. Ele disse em 1968 que o Armagedon não ia acontecer. Estava errado 1914, estava errado 1925, que na verdade ia acontecer em 1975. 1975 que ia acontecer a Batalha do Armagedon, onde Jesus ia esmagar o inimigo, né? Em Armagedon, que fica lá no território de Israel, né? Naquela região ali, esse local. 1975. Aconteceu? Não aconteceu. E o que a Bíblia fala em Deuteronômio capítulo 18, versículos 21 e 22? Se o profeta falar e não acontecer, o que ele é? Falso profeta. Não sou eu que estou falando, está documentado na literatura. É só entrar na internet e você vai ver, isso é documento, é provado, porque documentou, escreveu, registrou. Dizem que o maior problema do falso profeta é o tempo. O tempo é um problema, porque ele fala uma coisa, quando chega no tempo não acontece, aí muitas pessoas ficam decepcionadas. Aí, o sucessor dele, o Frederic Franz. O Frederic Franz sucedeu, é o sucessor, ele assume em 1977 e vai até 1992. Eu vou pedir para pôr na tela aí, Angélica, coloca aí na tela. E ele falou o seguinte, que a pregação do Evangelho ia terminar neste século. Isso ele falou em 1989. Olha, esse século encerra a pregação do Evangelho. Encerra a pregação do Evangelho. Isso ele falou no século passado, né? Quando terminasse o século, encerraria a pregação do Evangelho. Encerrou a pregação do Evangelho? Tanto não encerrou que nós estamos pregando e elas mesmas, né? As próprias testemunhas de Jeová continuam de casa em casa. Oh, meu Deus, o que a Bíblia fala? O que a Bíblia fala? Que se o profeta falar e não se cumprir, o que ele é? Não sou eu que estou falando. Então veja, um grupo que olha a liderança, e muitas testemunhas de Jeová, quando ficam sabendo disso, ficam decepcionadas.
ficam decepcionadas e ficam tristes, com razão, porque ficam esperando que se cumpra a palavra do líder, ficam esperando. Você já pensou? Milhões que agora vivem jamais morrerão. Olha o livro. 30 línguas, 30 idiomas e traduzido para 3 milhões e meio, ou melhor, impressos 3 milhões e meio de exemplares foram impressos. 3 milhões e meio. Nós temos um no ICP, um exemplar desse livro. E aí, como é que fica? Talvez você não sabia disso. Não estou inventando nada, estou falando a pura verdade. Está documentado um livro, 3 milhões e meio de exemplares, falando que o Armagedon, o final do mundo, ia acontecer em 1925. O fundador falou que era 1914, depois mudou para 1915, 1918, não aconteceu nada. Daí o segundo mudou para 1925, não aconteceu nada. O outro mudou para 1975, também não aconteceu nada. Aí mudaram para que o evangelho ia terminar no milênio passado, né, no final do século, também não aconteceu nada. E aí, como que a gente faz agora? Mas não tem problema não. Deixa eu chamar o intervalo, que quando eu voltar nós vamos continuar esse assunto, tá bom? Não sai daí não, já estou voltando. Vamos trabalhar mais um pouquinho? Chega de moleza, estamos estudando apologética. Apologética, para quem não sabe, significa defesa. No nosso caso, defesa da fé cristã. E nós estamos estudando um movimento denominado Testemunhas de Jeová. Eu tenho certeza, se você mora em uma casa, numa rua, assim, de repente você já recebeu a visita de uma testemunha de Jeová. São pessoas educadas, pessoas que elas, na verdade, quando a testemunha de Jeová ela vai até sua casa, ela acredita que está prestando um serviço para Jeová. Ela acredita. E elas mesmas, em seus ensinos, na sua literatura, diz que todos têm o direito de questionar algum ensino. Porque o ensino da testemunha de Jeová ele é público. Ele é público, ele é impresso na literatura, por exemplo, a revista Sentinela e outros livros. Então, o que nós estamos fazendo aqui na nossa aula? Nós estamos analisando estes escritos, porque nós já percebemos que eles são diferentes daquilo que nós ensinamos na igreja. A verdade é essa. Então nós só estamos comparando. E para começar o nosso ensino, que hoje é a primeira aula sobre esse grupo, eu comecei falando quem fundou o movimento. Porque todo movimento religioso tem um fundador. Por exemplo, quando nós estudamos o judaísmo, nós vemos Deus chamando Abraão, e depois nós vemos, depois de um período, Deus entregando para Moisés, no Monte Sinai, a lei. Então tem um fundador. Quando nós estudamos o cristianismo, Jesus Cristo é o fundador. Quando nós estudamos islamismo, Maomé é o fundador. E aí vai. O budismo, Buda, né? O espiritismo kardecista. Por que kardecista? Porque quem desenvolve toda a instrução daquela religião é Allan Kardec. No caso da testemunha de Jeová, eu já falei, é o Charles Taze Russell. Ele era um comerciante, estudioso, ele não chegou a fazer uma faculdade, é verdade, mas ele gostava de estudar. E ele foi estudando, os pais eram da igreja presbiteriana. Veja que interessante, os pais do Charles Taze Russell, eles eram presbiterianos. E ele saiu da igreja presbiteriana, foi para o adventismo do sétimo dia, da onde ele absorveu a doutrina do sono da alma. Nós vamos estudar essa doutrina aí, né, nesta matéria. E ele escreveu vários livros e ele documentou a data que Jesus iria voltar. Ele profetizou, por exemplo, em 1874, ele começou falando da presença invisível de Jesus. Ele começou a ensinar que Jesus voltou, mas de forma invisível, e que voltaria para que acontecesse a grande batalha do Armagedon, prevista em Apocalipse. Ele disse que Jesus voltaria em 1914, só que não aconteceu. Aí que é o problema de profetizar e documentar. Depois ele disse que era 1915, também não aconteceu, 1918, só que ele faleceu antes, mas também não aconteceu. Aí nós lemos em Deuteronômio,
no capítulo 18 de Deuteronômio, o quinto o livro da Bíblia, né? O Pentateuco, o quinto livro, nós já aprendemos. Olha o que diz no verso 21. E se disseres no teu coração, como conheceremos a palavra que o Senhor não falou? Então, como que nós sabemos? Se uma pessoa falar em nome do Senhor, escrever que teve uma revelação, que descobriu alguma coisa, e começar a ensinar alguma coisa em nome de Deus, como que a gente sabe se o que ele falou que iria acontecer é verdade? Então diz o texto, a resposta está aqui. Quando tal profeta falar em nome do Senhor, e tal palavra não se cumprir, nem suceder assim, esta é palavra que o Senhor não falou. Com soberba a falou o tal profeta. Não tenhas temor dele. Quer dizer, ele documentou que Jesus voltaria várias vezes e não voltou. Então, é até triste dizer, mas ele foi para a galeria dos falsos profetas. A verdade é essa. Depois nós vimos que o sucessor dele, em 1917, o sucessor dele, que ficou até 1942, o Joseph Rutherford, o Rutherford, conhecido como Rutherford, ele escreveu um livro chamado Milhões que Agora Vivem Jamais Morrerão. Olha que título sugestivo. Milhões que agora vivem jamais morrerão. E ele, nesse livro, documenta que Jesus voltaria em 1925. Ele documentou. Esse livro foi escrito para 30 línguas. 30 línguas. Foi traduzido, a tiragem foi de 3 milhões e 500 mil exemplares. 3 milhões e 500 mil exemplares. O ICP tem uma cópia desse livro. E nesse livro ele fala que tudo iria acontecer, né? A volta de Jesus de maneira visível em 1925. Só que não aconteceu nada disso. Ele disse que os profetas ressuscitariam. Chegou até montar um palacete em San Diego, nos Estados Unidos, para receber os patriarcas que ressuscitariam. Só que nada disso aconteceu. Então, como diz o texto, se o profeta falar e não acontecer, com soberba falou o profeta. Essa palavra não é a palavra que o Senhor falou. Depois ficou aí outras obras que eu só estou fazendo um resumo. Depois o Nathan Knorr, que assume em 1942, depois que morreu o Rutherford, ele lançou o Novo Testamento traduzido, né, na linguagem chamando Jesus de um Deus. O Novo Testamento, a Bíblia, que é chamada a tradução Novo Mundo das Testemunhas de Jeová, grafam Jesus como um Deus com letra minúscula, e acrescentou um. Esse um não tem no original. Eles grafam o Espírito Santo com letra minúscula, porque não acreditam na pessoa do Espírito Santo. A verdade é essa, pode perguntar para uma testemunha de Jeová. E ele documentou que esse Armagedon, a batalha final, aconteceria em 1975. Em 1975. Ele documentou, nós temos esse material no ICP. E aí o povo fica esperando. O povo acredita no seu líder. As pessoas depositam fé no líder. E começaram a trabalhar, fazer o trabalho mais árduo de casa em casa, dizendo para as pessoas, olha, você precisa virar uma testemunha de Jeová. Porque a batalha final vai acontecer em 1975. Só que nada disso aconteceu. Nada disso aconteceu. Então, o que a Bíblia ensina quando o profeta, quando uma pessoa fala em nome do Senhor, documenta, e pede para que as pessoas saiam ensinando o que ele revelou, e não acontece nada? É chamado no que da Bíblia? O termo é esse, falso profeta. Não tem outro nome. E a liderança sabe do que eu estou falando. Mas daí, o sucessor dele, ele morreu, o Frederic Franz, que foi também um dos presidentes, um dos líderes, disse o seguinte, que a pregação do Evangelho ia encerrar em 1989. Olha só,
documentou também, olha, a pregação do evangelho vai só até 1989, depois não vai mais ter pregação do evangelho. Para aí a pregação do evangelho dita, aquele ide de Jesus, ide, ensinai, só até 1987, segundo o Frederic Franz. 1900, eu tenho a data aqui, ó, 89, desculpa, 1989. 1989, corrige aí, por favor. Mas o que aconteceu? O evangelho parou? Não. Não estamos pregando o evangelho, ensinando a palavra de Deus, não parou. E nem elas pararam. Nem as próprias testemunhas de Jeová obedeceram à profecia do líder. Então o que acontece? Se o líder fala e não aconteceu, ele vai para a galeria dos falsos profetas. É isso que nós estamos estudando. É isso que nós estamos estudando. E uma coisa importante que eu aprendi, e é verdade, não existe no mundo, olha que palavra forte, não existe no mundo uma pessoa sequer que tornou-se testemunha de Jeová só lendo a Bíblia. Você sabia disso? Aliás, elas mesmas ensinam isso. Elas ensinam isso. Que não tem no mundo, que não tem como conhecer a palavra de Deus sem estudar com elas. Então não existe no mundo uma pessoa sequer que tornou-se testemunha de Jeová só lendo a Bíblia. Não tem como, porque não tem na Bíblia aquela religião, aquilo que é ensinado. Porém, você vai encontrar milhares e milhares de pessoas no mundo que foram transformadas por Deus só lendo a Bíblia. Você sabia disso? Que só a leitura da Bíblia, com humildade e com sinceridade, Deus fala com a pessoa e transforma a pessoa. A Bíblia tem esse poder. Aliás, é o livro que mais transformou vidas no mundo. Olha que bênção, tá bom? Muito bem, na próxima aula nós vamos aprender como surgiu a tradução Novo Mundo, que é, entre parênteses, a Bíblia que as testemunhas de Jeová utiliza. E os versículos que foram modificados, vou usar esse termo, os versículos que foram modificados. Na próxima aula nós vamos aprender sobre isso, tá?